o Teams faz isso, ele corta a aula. Mas vamos continuar aqui. Então, vou compartilhar de novo da onde eu parei. Opa, não, esse. Aí. Então, aqui é o AMB, né? Como é um pavilhão de exposição, eu precisava que, quanto menos pilar eu tiver, melhor. A gente nunca enxerga ele assim, porque a gente sempre entra, ele tá assim, né? Cheio de gente, cheio de coisa dividindo. Mas ele é assim, olha como eu tenho pouco pilar para a quantidade de vão que eu tenho, né? 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer, dá para contar aqui. Se eu voltar no slide anterior, ó, eles içaram essa estrutura lá em cima, para poder colocar, então, os pilares embaixo dela. Essa estrutura espacial, ela é autoportante, né? Ela se iça toda ao mesmo tempo. Então, é uma opção, caso você queira usar a estrutura espacial. Concreto. Quais as principais vantagens? Conseguir ferramenta e o material, porque é a estrutura que a gente tem mais domínio aqui no Brasil. Então, por isso, por ter mais domínio, a mão de obra é barata, dura muito, dificilmente tem manutenção. A gente vê aí que tem prédios muito antigos em concreto, tão perfeitos até hoje. Resiste ao fogo. Se a gente impermeabilizar, ela aguenta bem a chuva e tem uma plasticidade, ou seja, eu posso moldar ela a qualquer forma, né? Quais são as desvantagens? Pesa bastante, então normalmente ela aumenta o custo da fundação. Eu tenho tempo de cura, principalmente no caso de prédios, onde eu tenho que aguardar o tempo de cura para executar o próximo pavimento, né? Que é aquele tempo de secagem do concreto e desenforme. Eu preciso ter vários profissionais diferenciados na obra. Então, enquanto a estrutura metálica ela é fabricada, eu preciso só fazer a montagem em obra, já o concreto eu preciso de armador, carpinteiro, pedreiro, ajudante, quer dizer, uma leva de funcionários. É difícil de fazer reforma ou demolição. Então, a gente assiste, para quem assiste muito Irmãos à Obra ou qualquer outra coisa desse tipo, né? Em que lá eles usam muito estrutura metálica ou de madeira, a gente vê eles demolindo e tirando parede e colocando de uma forma super simples. O concreto não é tão simples assim, né? Existe um limite para isso. Tem um custo ambiental grande, se a gente pensar na parte ecológica, né? Porque o cimento é poluente, vamos dizer assim, para produzir o cimento é poluente, e a gente gera entulho. Diferente da madeira ou do aço, a gente não reaproveita o concreto. Como é o feito pré-dimensionamento? Vocês já devem saber isso aqui, que a gente normalmente divide a distância entre colunas, né, a largura por 10, a largura do vão por 10, para o concreto comum. Mas tem o caso do concreto protendido, que eu falei um pouquinho com vocês em tecnologia, que é aquele que a gente coloca as barras de aço e estica. E aí ele protende o concreto. Então, para o protendido, pode ser 25 ou até 20, 15 ou até 20, essa relação. Então, com isso, vocês conseguem também calcular a altura dessas vigas para poder fazer esse vão. Aqui eu repeti sem querer. Para representar o dimensionamento dos pilares. Então, a gente falou de viga até agora, viga e vão, né? E para fazer os pilares, como que a gente usa a referência, né? Para fazer os pilares, vocês podem consultar projetos similares, porque não existe um cálculo assim de pilar, tá? Quer dizer, existe um cálculo, mas aí você ia ter que calcular carga e aí tem que entrar num assunto de estrutura. Como que a gente deve fazer? Vocês pesquisem projetos com vãos similares e tentem estudar qual é o pilar, qual é a seção, se ele é compridinho, se ele é quadradinho, se ele é redondinho. E aí, com a minha ajuda, a gente vai, então, implantar o tamanho dos pilares. Porque existe uma proporção, eu tenho um pouco de prática também, então eu vou ajudar vocês nesse sentido. Porque normalmente esse pré-dimensionamento é feito pelo calculista e não por nós. Normalmente não, sempre é feito pelo calculista. O objetivo dessa aula é vocês pensarem qual estrutura que vocês querem usar. Porque essa estrutura vai interferir positivamente ou negativamente no seu partido.
Então, o objetivo é que ela contribua para o seu partido arquitetônico que você vai desenvolver para a próxima aula. Então, já pense, eu queria usar uma estrutura metálica, ou eu tenho uma plasticidade definida para o meu partido. Qual estrutura melhor se encaixa para ela? Então, existem duas formas de pensar. Eu penso qual estrutura eu quero usar para chegar no meu partido, ou eu posso pensar no meu partido, que vai ser apoiado por diversas outras coisas, que na aula que está gravada vocês vão entender melhor. E aí, para resolver o meu partido, eu escolho a minha estrutura. Então, pode ser de um jeito ou de outro. Aqui está a bibliografia, vai ficar lá esses projetos que eu coloquei, caso alguém queira clicar e entrar para verificar. Deixa eu parar de compartilhar. Parou. Parou, né? Voltei? Parou. Tá. Uhum. Ficou claro, gente, como calcular os vãos e como calcular as alturas das vigas? Sim. Sim? Uhum. Então, trabalho para a próxima aula. Quem não terminou as áreas e o fluxograma, termine as áreas e o fluxograma. Tá? Importante fazer isso. Número 2. Assistam a aula de partido arquitetônico. É uma aula gostosa, pelo menos eu acho o assunto bastante gostoso. Então, assistam para vocês pensarem no partido. E deixa fluir ideias, professora, mas eu não sei desenhar. Não existe isso, vocês já estão no 8º semestre. Fazer um croquis, vocês têm que saber fazer, tá? O croquis, gente, não é o melhor desenho. Vocês vão ver na minha aula gravada que tem muito croquis feio, mas ele representa a ideia. O objetivo do croquis é representar o partido, não ele ser lindo, não é uma maquete eletrônica, tá? E aí, vocês já tentarem pensar no tipo de estrutura, porque na aula da semana que vem, a gente vai falar, vai começar a falar exatamente sobre os usos em si, então a gente vai aprofundar as áreas do fluxograma e já começar a tentar trabalhar como se fosse uma planta, tá? Para a gente começar a colocar as coisas no terreno. Ok? Ok. Então, porque esse vão e todas essas medidas, nisso que eu estava pensando já no fluxo, a gente vai ter que pensar em tudo isso por conta do pré-dimensionamento de cada espaço, né? Então, é por isso que segue essa ordem, Brenda. Primeiro você estuda os espaços. Uhum. Aí você faz o fluxograma com as áreas, com a dimensão dos espaços. Aí você vai pensar num partido, que é a cara do seu projeto. Qual cara que vai ter? Né? Como que vai ser essa volume? Vai ser em volume? Eu vou pensar numa cara. Depois que vocês pensarem nessa cara do projeto, o que, que vai acontecer, aí vocês vão começar a fazer a planta, porque daí vocês já sabem o que vão fazer. Aí a planta vocês vão começar pelo lançamento estrutural. Então, eu vou pensar qual tipo de estrutura que eu quero, qual o lançamento que eu vou fazer para aí eu soltar minha criatividade. Essa é a melhor ordem que a gente segue. Ok? Isso é tudo muito novo para vocês? Muito o quê? Muito novo, ou vocês já fizeram isso em projeto? A parte de estrutura não tão assim detalhada como a senhora está fazendo. Só apontamento. Mas esse processo de fazer fluxograma com área, partido... Sim. Ah, não, isso já. O fluxograma com área, eu não lembro fazer o fluxograma todos. O fluxograma com área eu fiz no que a gente entregou lá da UBS lá. Mas eu tô parando aqui para pensar, acho que metade das coisas que eu já criei não ia ficar de pé, viu? Não, mas, gente, isso é natural, porque é claro que conforme vai avançando os tipos de projeto, né, vão ficando mais complexos, a compreensão de vocês também vai avançando. Então, não adianta eu falar isso para um aluno de 3º bimestre, ele não vai entender nada, né? Então, isso tem que ser falado no momento certo. Não quer dizer que o que ficou para trás foi feito errado, não, é tudo um aprendizado novo, né? Cada semestre a gente vai aprendendo uma coisa nova. E assim por diante. Tá bom? O que eu queria ver com vocês, eu acho que talvez tenha ficado um pouco cansativo a gente ficar segurando todo mundo até 10 horas da noite, né?
O que eu queria propor era o seguinte, eu não sei, eu tenho para mim que muitas vezes a criação depende de um momento. Nem sempre para as pessoas o melhor momento é agora, quando a gente está aqui em sala de aula, etc. Tem gente que prefere criar de manhã, que a cabeça funciona melhor. Então, tem que ser de madrugada, a hora que a criançada dorme. Então, e eu ia propor exatamente por isso. Quando a gente está na sala de aula, a gente está com o espaço separado, apropriado para fazer isso. Em casa, cada um tem uma rotina maluca que está proposta por essa quarentena, né? Então, tem gente que está trabalhando, tem gente que não está trabalhando, tem gente que está trabalhando triplo, mesmo em casa, né? Tem gente que tem filho, tem marido, tem um monte de gente morando na mesma casa, então isso tudo dificulta. Né? Então, o que eu ia propor para vocês é assim: eu queria pedir, Jéssica, que você me inserisse no grupo de vocês do WhatsApp. Não, nesse período de quarentena. Por quê? Isso eu acho que vai facilitar bastante para eu responder dúvidas de vocês e, eventualmente, a gente poder combinar uma chamada para atendimento, de projeto. É claro que se vocês quiserem que eu atenda de madrugada, eu não vou. Mas em alguns momentos a gente pode atender, tá? Se eu conseguir se encaixar no meu dia, eu posso atender vocês em outros momentos, mesmo que não seja o momento da aula. E aí deixar bastante flexível isso. Então, eu pensei de a gente começar a aula sempre apresentando o trabalho que foi feito na aula anterior, depois eu passo o conteúdo da aula, tiro as dúvidas, e aí a gente pode encerrar. E aí eu fico via WhatsApp atendendo aqueles que precisarem, mas a gente não precisa ficar com o Teams ligado, gravando, para todo mundo parecer que está aqui, entendeu? Eu acho que é totalmente desnecessário. A gente faz aí, posso fazer os atendimentos via WhatsApp, que eu acho que para todo mundo é mais prático. Pode ser? Pode ser, tranquilo. Nossa, fechou. Aí, Márcia, deixa eu tirar uma dúvida. Tira. Você disse que era para enviar até semana que vem o fluxograma, quem não fez e tal, mas quem já fez alguma coisa tem que enviar para o seu e-mail para computar lá ou não? Só o que apresentou aqui já vale? Porque eu acho que eu não enviei. O resto enviou, mas eu não enviei. Envia, porque se eu precisar, eu vou analisar com mais calma, caso eu veja que você precisa fazer mais alguma alteração, eu vou comentar no e-mail. Tá. Tá bom? Beleza. É sempre melhor enviar. E aí eu vou, então assim, por exemplo, a Jéssica vai desenvolver, vai pensar no partido, vai desenvolver. Surgiu uma dúvida, manda um WhatsApp para mim. O máximo que vai acontecer é eu falar, estou em aula com outra turma, não consigo responder agora, ou eu vou falar, combinar um horário para a gente responder e conversar. Tá bom? Ok. Tá. Pode ser assim, gente? Beleza. Pode. Então, ótimo. Então, por hoje é isso. Alguém tem alguma dúvida, quer aproveitar aqui para tirar alguma dúvida nova? Professor, rapidinho aqui, só para tirar uma dúvida. Sim. Viu? Então, dá para fazer comunicação via e-mail? Tipo, meu projeto é nesse pé, tal, daí eu mando, daí você responde a hora que der para você também. Pode ser ou não? Pode ser por e-mail também. Quem entrou agora foi o Leandro, né? Tá. Leandro, pode ser por e-mail. Só que assim, gente, o e-mail eu olho, eu não vou mentir para vocês, porque eu tenho e-mail de todas as turmas, tudo separado, para não bagunçar. Então, o e-mail eu não olho toda hora. Então, se for uma coisa que você tem urgência, que às vezes eu consigo resolver rapidamente, me manda pelo WhatsApp. Eu falei para a Jéssica, ela vai me inserir no grupo de vocês do WhatsApp. Porque o WhatsApp eu olho toda hora. Aí eu consigo responder com mais rapidez, tá bom? Beleza, então, fechou. Beleza. Falou, agora é boa noite mesmo. Valeu, galera. Tudo de bom aí. Tchau. Tá aberto. Tchau, só atrapalha. Mais alguém tem alguma dúvida? Professor, eu quero uma dica. Eu e o Lucas, nós estávamos conversando sobre livros de wood frame. Eu gosto da ideia das madeiras. Uhum. E não acho em lugar nenhum, nem para bisbilhotar. Eu não tenho, Conrado, mas eu posso procurar e passar a sugestão para vocês, porque eu não, assim, de cabeça, não me lembro de nenhum. Porque mas eu TCC, tenho um grupo de arquitetos. Só.
eu tenho um grupo de arquitetos e eu posso perguntar lá, às vezes alguém conhece. E aí eu caminho para vocês. Até para esse projeto, eu não tinha pensado nessa estrutura, porque geralmente o que se vê é concreto e só. Mas eu acho alguma coisa legal. E Lorena tem 2 extremos de temperatura, então acho que ela trabalha bem nessa variação. Eu vou anotar aqui e se eu descobrir, eu mando para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Gente, deixa eu só colocar uma coisa aqui. Pela regra da Anhanguera, eu teria que ficar das 7 às 10 dando aula para vocês, depois não atender mais. Essa é a forma que eu comprovo, que eu dei as aulas e tudo. Mas assim, eu acho que nós somos uma turma que a gente se conhece pra caramba. E como vocês são 8 alunos e a gente já se conhece e tal, para mim era muito mais fácil eu ficar 3 horas seguidas aqui, tá? Mas eu não acho que isso vai trazer para vocês um desenvolvimento legal de projeto, na minha opinião. Eu acho que para vocês traz o melhor desenvolvimento dessa forma que eu propus, de atendê-los via WhatsApp, tá bom? Mas se por acaso vocês acharem, gente, por favor, quero deixar muito aberto aqui essa relação. Se por acaso um de vocês preferir via Teams, a gente vai fazer para todo mundo via Teams, porque essa é a regra institucional. Okay. Então, eu não quero que ninguém depois reclame que a professora não ficou até 10 horas da noite, porque eu vou fazer uma carga horária muito maior atendendo vocês via WhatsApp. Vocês sabem disso. Com certeza. 2 horas da manhã é complicado. Tá? Mas eu acho que vai fluir mais legal para vocês, porque daí eu posso atender todo mundo no ponto que está fazendo o trabalho. Ok? Sim. E aí a gente faz isso. Pode ter dia que hoje são 9 horas. Pode ter dia que a gente vai até 9h40 com o assunto. Porque aí eu vou tirar dúvida. Pode ter dia que a gente termine 8h30. Então vai depender muito do que está sendo tratado. Tá bom? Sem crise. Mas se por acaso alguém viu, Daniel que tá aí, quem mais? O Lucas. Quem mais tá aí? Quem é ele? Brenda. Eu dei o Neto. Que ele aparece ele pra mim. Tá tranquilo. Tudo bem para vocês? Eu prefiro sim também pelo WhatsApp. Tá bom. Então vamos seguir assim. Mas, gente, não deixem de trabalhar. Não deixem de trabalhar por conta disso, tá bom? Eu quero que vocês trabalhem. A gente trabalha. Tá bom, professor. Vamos fazer os projetos shows aí, hein? Demorou. Tá bom? Então, gente, boa noite para vocês. Tá bom, professor. Pode me inserir já agora no grupo de vocês, porque se for inserido dúvida hoje... A gente vai poder continuar agindo normalmente lá no grupo? Ué, vocês que sabem. Aí depende muito de vocês. Eu vou fechar os olhos, só vou ler as mensagens que são para mim, tá bom? Professor, esse grupo é terra de ninguém, tá? Na verdade, gente, o objetivo de me colocar no grupo é mais para vocês terem fácil acesso a falar comigo no privado. Agora, se vocês preferirem por privacidade de vocês, a Jéssica só mandar o meu número e vocês salvarem na agenda e falar comigo no privado, fica à vontade. O objetivo é vocês falarem comigo no privado. Acusa todo mundo. A gente gosta de viver perigosamente. Eu gosto do desafio. Do jeito que vocês preferirem. O objetivo é vocês conseguirem falar comigo através de outro canal que não seja aqui. Tá bom. Tá bom? Sim. Não, se vocês quiserem ir embora, tá com a minha dúvida antiga e eu fiquei sofrendo. Não tem problema, a sua dúvida pode ser a minha. Pode falar. Então, o meu problema, que agora o mundo caiu para mim, foi nesse raio de usar a tabela para dimensionar aqui. Porque eu estava considerando a fileira, olha que lerda, para uma linha só, e eu vou ter mais de uma linha. Então, por exemplo, uma linha chega a dar essas 70 partidas. E outras não. Aí eu fiquei na dúvida. Eu soma tudo. Aí eu somo tudo e vejo em qual fileira que ele vai ficar. Isso mesmo. Então tá bom. Tá bom? Professora, eu vou indo então. Boa noite. Tá tchau, bom, Jéssica. Boa noite. Não, Leandro de saia. Tá bom, gente? Mais alguém tem alguma dúvida que quer que eu atenda agora? Não, era isso.
Eu estou desenvolvendo agora aqui, eu entendi qual era a ideia, e vou mandar para a senhora até amanhã. Tudo bem. E eu vou fazer de novo. Não tem problema. O objetivo é fazer certo, porque Eu isso vai coloquei- basear o projeto de vocês. Eu levei para o CAD agora para ver se eu consigo arredondar, porque daí eu tenho terreno, eu consigo imaginar mais ou menos Tá bom. onde colocar. Eu ia ter que fazer umas alterações de via, mas aí a gente vai fazendo na hora que passar para a planta. Porque Tá o meu bom. terreno ele pega uma parte que pega lá uma ciclovia e. Tá bom. Tchau, professor. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, Daniel, Conrado. tudo Tchau. certo? Certinho. Tá Saí bom. aqui também. Boa noite pra vocês. Lucas também, tudo certo? Tudo certo, professor. Boa noite, todo mundo. Delfonso, boa noite, gente. Delfonso, tudo certo? Tudo certo, senhora. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau para vocês. Tchau, tchau.